Bom, a ideia do meu artigo foi trabalhar a noção de cultura chegarmos a uma política cultural e, no caso brasileiro, a importância de uma política cultural que possa mudar a imagem do Brasil no exterior, que ainda é visto sob a lente de estereótipos, sejam eles positivos ou negativos. A ideia do artigo nasceu partindo da definição de cultura, da importância da cultura, que nossas autoridades e nossos políticos não têm muita afinidade ou capacidade de formulação. Basicamente, cultura é o conjunto de conhecimentos que o espírito humano produz e cada povo, sob determinado clima, determinada época, vai produzir essa ou aquela maneira de ser, maneira de pensar, maneira de andar, maneira de dançar, a ciência que vai lhe ajudar, a música que vai cantar e etc. e tal, o seu jeito de ser. Esse conjunto de conhecimentos que só o homem pode produzir, na medida em que a natureza ela atua sobre leis pré-estabelecidas, ao passo que o espírito humano ele é criador, quer dizer, esse conjunto de criações, esse conjunto de conhecimentos vai fornecer a essa tribo, a esse povo, a essa sociedade, uma identidade. A proteção sobre a organização desse conjunto de conhecimentos que promove a identidade, ela é importante para quê? Para que serve a identidade de um povo, de um país? Para que ele possua soberania, ou seja, ele seja capaz de, no concerto das nações, simplesmente dizer sim a uma proposta ou dizer não porque ele tem um ponto de vista. Quando você não tem identidade, não tem a consciência sobre o seu jeito de ser, sobre a sua maneira de ver a vida e a realidade, a sua visão de mundo, a visão de mundo própria, você fica refém em pensar o que os outros pensam, em vestir o que os outros vestem, comer o que os outros comem e, enfim, tornar-se, do ponto de vista cultural, um papagaio. Muito bem. Dentro do processo cultural, entre as várias expressões na produção do espírito humano, a gente tem, por exemplo, as artes, que são basicamente expressões estéticas dessa maneira de se ver o mundo e a realidade. Seja essa expressão manifesta plasticamente, ou manifesta musicalmente, ou de outras formas. De uma maneira mais abrangente, a gente teria as artes do espaço, como as artes plásticas, as artes que misturam tempo e espaço, como o teatro, o cinema, a dança principalmente, e a gente tem uma única arte que trabalha exclusivamente com o tempo, que é a música. Ela não se dá no espaço, ela se dá no tempo. Então, se a fruição estética, por exemplo, de uma escultura, ela se dá imediatamente, a fruição da música se dá consumindo o tempo, né? Quer dizer, se você for ouvir música, for tocar música, for criar música, você precisa envelhecer, porque ela demanda tempo. Você não pode entrar num concerto, num show, e dizer que ouvir 5 minutos e dizer que fruiu e teve essa experiência estética musical, porque não teve. Você tem que ouvir isso até o final. Muito bem. Levando isso para o nosso país, para o Brasil, nós temos uma música popular maravilhosa, que vem sendo produzida há cerca de 100 e poucos anos, que já é conhecida nacional e internacionalmente, mas temos uma outra música, que é a música escrita, a música culta, que começou na colônia, uma música que produziu os maiores gênios das três Américas. No século XVIII a gente teve, entre outros, José Maurício Nunes de Garcia, que foi inclusive mestre capela de Dom João VI, que produziu obras que poderiam ser equiparadas a seus contemporâneos na Europa, por incrível que pareça. No século XIX, a gente teve o maior operista das Três Américas e compositor e orquestrador, que foi Carlos Gomes. E no século XX, a gente teve Villa-Lobos, que foi o homem que catalisou o que seria o pathos nacional na música,
E a partir daí, principalmente do século XIX para cá, a gente começa a ter a produção ou encontro aos poucos do que seria a nossa expressão musical brasileira. Né? Na música popular, a gente teve primeiro uma influência italiana muito grande, a partir de 1820, com Rossini aqui, isso vai produzir uma música popular muito influenciada pelo italiano, uma geração grande das décadas de 40, 50, com Vicente Celestino, Dalva de Oliveira. Enfim, a música popular vai ter uma maneira de cantar que é italiana. Isso vai ser quebrado com João Gilberto, que não era exatamente um cantor, mas ele quebra o bel canto. E com os tropicalistas, Elis Regina, que começaram a estudar canto, a gente chega a uma maneira brasileira de se cantar, mas que hoje, inclusive, começa a se perder pelo gospel e pela influência inglesa do gospel. E agora, na música de concerto, isso vem sendo feito de uma maneira quase secreta. Então, a gente produziu grandes compositores e o Brasil possui um patrimônio enorme de uma música, um tesouro, um patrimônio que precisa ser conhecido. E a minha experiência fazendo difusão de música sinfônica brasileira na Alemanha durante 11 anos, foram 7 grandes eventos, inclusive com o apoio da Funarte, ficou claro para mim que nós temos o último grande patrimônio em termos de expressão que foge dos estereótipos sobre os quais o Brasil é visto no exterior, quer dizer, os estereótipos positivos, como o futebol, o carnaval, enfim, a música popular, claro, e outras manifestações, e os negativos, como os meninos de rua, a violência urbana e outras coisas, os homicídios que hoje batem na casa dos 63 mil ano aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, seja positivo ou negativamente, o Brasil ainda é visto sob estereótipos. E a minha experiência é de que, quando você chega com uma expressão sinfônica, ou como obras para piano, duos, trios, quartetos, quando você chega com essa expressão no exterior, existe um impacto muito grande que foge a esse estereótipo, porque o nível de sofisticação que uma sociedade demanda para poder ter uma orquestra e artistas produzindo para essa orquestra é muito grande, porque você precisa construir escolas de música, você precisa construir mestres em toda a gama de instrumental, nas famílias de cordas, de madeiras, de percussão, de metais. Você tem que ter artesãos altamente especializados para construir esses instrumentos, como violinos, oboés, etc. e tal. E você tem que ter editoras para que a arte desses compositores seja publicada. Então, isso demanda gerações de trabalho, o que aponta um nível de erudição que o Brasil tem, que impacta muito as pessoas no exterior. Aí você tem que lembrar eles que o Brasil produz aviões, por exemplo, e que a gente não produz só cultura espontânea, que o Brasil pode trabalhar em outros níveis, não apenas nesse do oba-oba e da superfície, da cultura espontânea. Então, basicamente, o artigo que vai nesse livro, ele aborda a importância da cultura e a importância de se entender no Brasil cultura como questão de segurança nacional, que é o que acontece nos países ricos e desenvolvidos, porque se você não tiver a produção de identidade protegida, você não vai construir a sua soberania. Então, a importância de você proteger a sua cultura é uma questão de segurança nacional, deveria ser visto dessa maneira, e não colocarem o Brasil com 0,6 no orçamento, né, quando o Congresso faz a definição do orçamento para o próximo ano. Então, basicamente é isso, nós temos um patrimônio enorme, que nós chamamos de, como temos a MPB, Música Popular Brasileira, a gente chama de MBC, Música Brasileira de Concerto, que precisa ser descoberta, gravada e exportada, e alimentar orquestras do mundo inteiro que ficam rodando repertórios do século XIX até Stravinsky, até início do século XX, Stravinsky, Bartók, etc. e tal, começando lá em Mozart, Haydn, e a gente alimentar essas orquestras e ganhar royalties, produzir convênios e fazer um boom internacional
igual ou maior do que foi a da literatura latino-americana quando Neruda ganhou o Nobel de Literatura. Hoje a gente tem condição de, através da música, guinchar inclusive a produção musical de concerto da América Latina. Então, basicamente é isso. A gente fica torcendo para que nossas autoridades comecem a ver com carinho uma política cultural que seja capaz de mudar a imagem do Brasil no exterior.